Valeu, galera. Estamos mais uma vez aqui com o Bloco One Podcast e a gente vai aproveitar esse período agora porque está chegando um dos maiores eventos do planeta. Meu amigo Adriano, tudo beleza? Vem aí a Copa do Mundo. Tudo tranquilo, Brunão? Vamos fazer um modelo diferente hoje, né? Hoje fazer um modelo diferente. Copa do Mundo pede isso, né? Copa do Mundo pede. A cada 4 anos um campeonato, uma festa aí que junta as nações, e eu acho que nada depois dessa pandemia que aí doida aí que a gente teve, e a gente fazer e falar um pouco de Copa do Mundo. E diferenciar dessa Copa do Mundo, né? Porque não vai ser no meio do ano, vai ser no fim do ano por conta do clima. Você já esteve no Catar? Já tive no Catar, Bruno. Já calor? É muito quente, cara. Né? É muito quente. E eu fui em janeiro e era muito quente. Fui até no estádio da Copa e era calor, cara. E aí até vai ser os jogos vão ser à noite, né? Vai ter estádio que é coberto, né? Ar-condicionado. Os caras lá são realmente... eu acho que é aquela velha filosofia, né? Quando a coisa aperta, o cara dá o jeito dele, bicho. Ele viu que daquele calor ali, do jeito que é, não dá. O tradicional não dá. Então o campeonato, os caras não treinam todo dia no campeonato deles lá, porque não tem condições. É muito quente, né, cara? E você sabe que essa Copa do Mundo, por ser nessa época do ano... Ontem eu vi até uma entrevista do Guardiola falando uma coisa, ele está muito preocupado, o seguinte, o Haaland está voando, né, um início de temporada absurdo, e ele falou assim, nunca antes uma Copa do Mundo foi nessa época do ano, e eu estou preocupado com as férias dele, porque a Noruega não vai para a Copa, e ele vai para as férias dele, ele está com essa preocupação, como que ele vai voltar depois de 30 dias parado, né? Mas eu acho que de repente o cara que atingiu o nível do Haaland, ele treina. Não, tem toda uma... Tem um staff que vai cuidar dele direitinho. Não vai ser o ideal, claro. Você fica ali num período menor de férias, de 30 dias, não sei como é que funciona na Europa, mas com certeza ele tem um staff, uma preparação. É um cara que já está jogando em alto nível tem muito tempo. Já tem, né? É verdade, ele já e tem tudo, você falou, a staff dele, a equipe dele, né? Ô Bruno, e a relação aí, já tá pronta essa relação, você acha que já tá pronta para sair? Cara, o Tite mandou 55 lá, né, que é obrigatório, mas eu acho que ele já tem a seleção na cabeça, né? Ele tem quanto tempo antes, antes de começar a Copa, quantos dias antes ele tem que ter essa relação? A oficial? Acho que tem que ser, a Copa começa dia 20, ele tem que ter pelo menos um mês antes, né? É 20 de novembro que a Copa começa, né? 20 de novembro. Já estamos no dia... Já estamos aí... Hoje é o que? Dia 26. Então daqui a pouco ele vai ter que convocar essa seleção aí. Já vai ter que... Porque já tem que começar a preparação, vai para Granja Comari, fazer aquela... E acaba... E assim, o Brasil tem um histórico nos últimos anos de jogador machucando, né? Então... Pergunta de prova, Bruno. Você que é o cara do futebol... Quem vai ser o capitão da Copa? Para mim, Thiago Silva. Se o Thiago Silva não jogar, Casemiro. Acho que quanto a isso não tem. Muita gente reclama e tem a lembrança do Thiago Silva da Copa de 2014. Mas é um cara muito respeitado no futebol. O respeito que o Paris Saint-Germain teve por ele, respeito que o pessoal na Inglaterra, você vê, o cara saiu do Paris Saint-Germain, você fala, o cara... 37 anos, né? 37 anos. Quando ele saiu do Paris Saint-Germain, tá com 39 agora, né? Ou 38 ele saiu. Aí você fala, o cara saiu do Paris Saint-Germain, ou ele vai voltar pro Brasil, ou ele vai para um clube menor na Europa. O cara vai para o Chelsea. E ele é titular absoluto lá hoje? Titular absoluto, respeitadíssimo. Ô Bruno, isso que eu ia te perguntar. Eu, particularmente, não era muito fã do Thiago Silva. Sim. Não pela Copa do Mundo, mas, sei lá, eu muito fã do futebol dele. Acaba que também muitas vezes a gente não eu acho que as outras posições são um pouco injustiçadas no futebol, né? A gente pensa que o atacante, o cara que faz o gol, né? Várias outras pessoas, o cara rala do mesmo tanto, todos ralam iguais e desenvolve e o cara não é valorizado. Mas vem cá, o que mantém ele? Ele é diferenciado realmente para manter ele nesse nível que ele está? O que você acha que faz com que ele... Eu acho que esse respeito, ele joga bem. Ele tem um bom zagueiro do lado, um grande zagueiro do lado, que é o Marquinhos. Os dois têm um entrosamento de anos de Paris Saint-Germain. E ele é um cara que é respeitado. Quando você tem um cara que é respeitado, é diferente de você botar uma pessoa que não é respeitado. O atacante vai passar por cima. Ele não, ele tem esse respeito na Europa. É o Thiago Silva. É porque a nossa lembrança como brasileiro, a gente não aceita perder. E aquele choro dele no dia dos pênaltis, e ele ficar suspenso no dia do 7-1, tudo isso, e teve o 7-1 que foi o peso. Então tudo isso pesou
para que o pessoal fizesse críticas ao Thiago Silva, mas é um grande zagueiro, foi grande zagueiro no Milan, foi grande zagueiro no Paris Saint-Germain e ainda continua jogando futebol de alto nível. Eu só acho que os únicos problemas que o Tite vai enfrentar, e é um problema hoje do futebol brasileiro, são as laterais. Falaram nisso, né? A gente tá Você não tem lateral no futebol brasileiro, nem aqui nem lá fora. Você vê, ó, você vai pegar, ele não vai convocar, para mim, na minha opinião, ele não vai convocar um lateral direito, seria o Daniel Alves. Aí o Daniel Alves, você vê como é que é a opção de jogador, né? O Daniel Alves, na minha opinião, ele estava no radar do Tite, tanto que foi convocado. Foi para a Olimpíada, foi campeão. E pela falta de lateral, o Daniel Alves ia ser convocado pela experiência. O cara vai e opta por jogar no México. Tá, eu vi uma reportagem dele hoje sobre a seleção do México. Ele tinha outras opções na Europa? Cara, não sei, mas assim, ele tinha que forçar alguma coisa no Brasil ou na Europa. Nem que fosse num time pequeno. E agora ele tá sem time, né? Tá treinando na Catalunha, em Barcelona. Tá sem time. Não, ele tá no Pumas. Não, ele saiu do Pumas. Ah, saiu já? Saiu, tá Rapaz, treinando em Barcelona, no Camp Nou, e ele tá lá treinando para poder ser convocado. Cara, não vai ser. Assim, eu acho que se o Tite levar, vai ser uma incoerência. Não dá, né? Ô Bruno, você não pode. Você tem 22 vagas. Você levar um jogador que tá parado, né? Você vai jogar uma Copa do Mundo. 39 anos, 40 anos, 38. Vai jogar uma Copa do Mundo, o cara já não é novo, entendeu? Então, assim, se ele levar o Daniel Alves, vai ser uma incoerência e eu acho que ele vai perder um jogador, sim, vai perder uma vaga. É aquela questão que ele levou o Fred machucado lá Fred machucou, ele achou que recuperava em 2018 e foi muito criticado, né, na Copa do Mundo, que você perde um cara. E aí a gente volta, você olhar a história, 2010 foi outra aquela coisa, o Dunga, de repente, ficou naquela coisa, grupo fechado, grupo fechado, grupo fechado. Quando chegou na Holanda, apertou, ele olhou pro banco, ele não tinha opção. Não tinha ninguém, tinha não levou. E ele podia ter levado o Ganso e o Neymar, que estavam na fase muito boa. Porque você tem isso futebol, né? O jogador está naquele momento dele, ele tem que ir. Eu acho que o brasileiro ele tem que tirar uma coisa da cabeça. Isso aí o Endrick está servindo de exemplo no Palmeiras. O Santos é um exemplo que coloca jogador sem medo, com 16 anos, com 17 anos. E tem que se perder um pouco disso, que a seleção brasileira não pode ter jogadores novos, senão o cara vai sentir, a responsabilidade vai para ele. Esse Endrick aí tá jogando? O cara tá jogando demais. Ele é aqui de Brasília, de Taguatinga, família também acho que do Valparaíso. E eu e o Dani cobrimos alguns campeonatos amadores em que ele já... Você vê que o menino é diferenciado. Você teve a oportunidade de conhecer ele, então? Tive, claro. Ele e a família. Cara, ele é muito... O staff dele, a família dele, ele tem uma cabeça muito boa, graças a Deus. Porque ele vai ganhar dinheiro muito rápido. Já tá ganhando. Ô Bruno, você vê ele como um grande astro no Cara, vejo. Mundial? Vejo. Ele é diferença. Você vê, 16 anos, já marcou gol, já deu passe... Ele tá com PSG, Barcelona e Real Madrid na cola dele, já com proposta. Na cola. E assim, o Palmeiras vai ter... Por que o Palmeiras vai ter paciência? Antigamente, os times, você pegar Botafogo, Vasco, Fluminense, os caras têm pressa de vender. Por quê? Precisa pagar salário. Você, outro time, já tinha vendido agora. Aí já tinha... O Santos negociou o Ângelo. 130 milhões com o Newcastle. Por quê? Precisa de dinheiro agora. Porque é um jogador para você maturar e aproveitar esse jogador. O Flamengo antigamente não tinha dinheiro. O que fez com o Vinícius Júnior, com o Paquetá? Vendeu os caras rapidinho. Hoje em dia, você tem condição de virar para a Europa e falar assim, não, calma aí. Flamengo e Palmeiras. São times que têm condições de virar e falar assim, ó, calma aí, vamos negociar. A gente tem tempo. Até o menino completar 18 anos, a gente vai negociando. Enquanto isso, você vai aproveitando o atleta. Ele vai sair, se sair com 18 anos, vai sair por uma fortuna. Ah, eu acho que vai ser o jogador mais caro do futebol brasileiro. Vai, né? Quem que é hoje o jogador mais caro? Robinho ainda ou não? Eu acho que o Vinícius Júnior. Eu acho que é o Vini Júnior. Foi quase 50 milhões de euros, né? Foi muito... Do Brasil pra fora né? Não, sim. De um time pro outro foi o Neymar. O Neymar, né? Foi O Neymar na montanha. Eu acho que de repente foi o Neymar mais caro. Do Brasil pra fora foi o Vinícius Júnior. Foi o Vinícius Júnior? Direto do Brasil pra Europa, o Vinícius Júnior. Agora, de um time da Europa pra outro, a história... sim, entendi. É o Neymar. Mas saindo do Brasil pra Europa, o Vinícius Júnior. E vai ser difícil bater do Neymar, né? Porque ele foi antes da pandemia, foi nos valores estratosféricos. Foi, Hoje... mas ó, a volta do Messi agora, o Messi tá arrebentando. Um jogo do Messi ontem 7-2, o Messi tá arrebentando. Mas tá com quantos anos, Bruno?
Cara, acho que 35. Pô, tem lenha pra queimar Não é mais ainda. um pouco, não? É 35? Tem lenha pra queimar, então. Cara, tem, mas ele já anunciou. Tudo bem que ele já anunciou que tinha saído da seleção da Argentina, ficou com raiva. Voltou, vai jogar a Copa. Mas voltou. Mas diz que é a última Copa dele. Eu acho que, pelo que a gente vê por aí, Não, a Copa eu acho que é a última, não é não? cara, não sei. É um cara que se cuida. Ô, Bruno, e vem cá, falando de seleção, falando de Copa, falando de Messi e o Neymar. 35 anos. E o Neymar? Cara, o Neymar amadureceu muito nesse último ano. Eu acho que o afastamento do pai dele. O pai dele se afastou? O que aconteceu? Houve ali eles chegaram à conclusão, o staff, de que o pai dele não poderia. Eles estavam tendo muito atrito. Os dois, né? É, Neymar pai e Neymar filho, né? exatamente. E o Neymar botou na cabeça que é o seguinte: se ele quiser ser o camisa 10, o capitão, o líder da seleção brasileira, ele tem que parar com certas coisas. Eu não tô falando de cai-cai, não, porque os caras dão porrada nele, ele provoca os caras para dar porrada nele. Mas atitudes de um ídolo dentro e fora de campo. Então hoje a postura dele é completamente outra. Eu vejo o Neymar hoje completamente diferente de um ano e meio atrás. Um cara mais maduro, um cara que, você vê, ele continua fazendo as festinhas dele, tem que fazer mesmo, o cara tem a idade, tem dinheiro, mas ninguém precisa ficar sabendo. Ele tá mais discreto, né? Tá mais discreto, tá passando. E tá jogando bola, hein, Bruno? E tá jogando bola. Os caras jogaram contra o Maccabi Haifa, o Messi, o Mbappé e o Neymar pareciam um rolo compressor. Os zagueiros do time israelense não sabiam pra onde ia. E os caras só fizeram golaço. Você vê, Bruno, então, que pode ser a Copa do Neymar? Cara, pode. Pode. Você falou isso uns meses atrás, né? Que o Neymar tinha que tirar um ano, se dedicar pra botar o nome dele na história. O nome dele já tá na história porque... Sim. Cara, outro dia eu vi um comentário, o cara falou o seguinte: você pode não gostar dele, você pode não gostar do Neymar, mas a história dele tá escrita. Ele ganhou uma Olimpíada, ele ganhou Libertadores, ele foi para o Mundial, ele ganhou a Champions League, ele tá lá, o nome dele tá na história, não tem como se apagar isso. Isso aí não tem como. Ganhou 2 Olimpíadas. Eu acho assim, ele tinha que parar esse período para se dedicar. Claro que você, indo bem no clube, isso vai refletir na seleção brasileira. E para você ganhar o respeito dos seus colegas e dos seus adversários, eles precisam ver, o cara tá jogando bem. O cara parou de frescura, não tá mais sendo expulso. Você acha que o Neymar, quando perdeu o trono no PSG, com o Mbappé ficando, e o Mbappé querendo tirar ele, isso gerou nele... Porque o que acontece? As pessoas trabalham com objetivo por dinheiro. As pessoas trabalham com objetivo... Eles estão ali, a gente está falando de jogadores, de pessoas, seres humanos, jogadores, que já estão no nível financeiro, que são muitas gerações ali garantidas. O dinheiro ali não faz mais diferença mesmo. E você acha que quando teve essa questão do ego, não sei se foi o ego, isso incomodou ele? Dele falar assim, como assim o cara tá achando que é quem? E ele mostrar em campo que ele é melhor? Eu acho que isso foi muito mais uma conversa interna do Paris Saint-Germain, dizer o seguinte: cada jogador tem seu objetivo contratual aqui. Então é o seguinte, o Mbappé tem um objetivo contratual, que ele tem que bater meta, você tem um objetivo contratual que tem que bater meta, o Messi tem um objetivo contratual que tem que bater meta. Se vocês três ficarem brigando, no caso era Neymar e Mbappé, mas a grosso modo, se vocês três ficarem brigando, ninguém vai ganhar nada. A meta de vocês não vai ser atingida. Então vocês não vão ganhar dinheiro. Então o que eu acho que rolou ali? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar bola, esquecer os nossos problemas. Se tiver um pênalti, o primeiro o Mbappé bate. Se tiver um segundo pênalti, o Neymar bate, e assim a gente vai levando. Se tiver a falta, o Messi bate, depois o Neymar bate uma falta, a gente vai se decidindo aqui. No caso do Neymar e Messi, eles são amigos, então é mais fácil. E o Neymar tinha conseguido uma amizade com Mbappé. Com o Mbappé. O que você acha que melou? Você acha que o Mbappé... Dizem que o Mbappé tá muito estrelinha, né? Diz que o Mbappé ficou muito difícil depois dessa não ida dele para o Real Madrid, cresceu muito. E ele tentou, aí é questão eu acho, de staff, de direcionamento, porque, vai lá que você é o cara, você é Dizem que a mãe dele pilha ele muito. Então, e aí tem que ter alguém lá dentro que tem que chegar e falar, gente, calma, senão a gente tem um time milionário,
um time bilionário, a gente está investindo, batendo na trave aí da Champions, que é a grande menina dos olhos de ouro lá do Sheik. E que se a gente não botar a cabeça no lugar, a gente não vai ganhar. E a questão, né, vai ganhar uma hora, né? Se continuar nesse nível, não tem como, né? Cara, bate na trave, vai entrar, né? Como já chegou na final e perdeu, vai. Isso não tem como. O Luxemburgo falava muito isso, assim, como é que eu ganho a Libertadores? Vai todo ano. Ele falou isso uma vez e é verdade, todo ano uma hora você entra. O grande exemplo disso que a gente tem perto é o Flamengo. Antigamente o Flamengo, quando ia para uma Libertadores, era uma festa. Só pelo fato de ir. Porque sabia que ia cair ou na fase de grupos ou nas oitavas de final. Dali ia ficar aí. E ia ficar difícil de ir de novo, né? Não sabia como ia de novo. Não sabia como, era um sacrilégio. O Campeonato Brasileiro todo ano era brigando para não cair. Copa do Brasil, chegava na Libertadores pela Copa do Brasil. Então, assim, hoje você vê, assim, em 4 anos são 3 finais. Lutando sempre pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos foram 2 conquistados, um vice, pode conquistar mais um vice esse ano. Então, assim... Quer dizer, foi campeão da Copa do Brasil, né? Cara, o trabalho que foi parado lá atrás... Que foi plantado, né? Foi plantado. Quando o Bandeira de Melo disse, vão ser 2, 3 anos de sofrimento. Mas nós vamos sofrer porque lá na frente nós vamos ficar forte. Isso aconteceu. E você vai chegando, vai disputando, vai chegando, não tem jeito. Vai ganhar. Vai ganhar, né? É verdade. É que não, o PSG, eu acho que ele vai chegar nesse... Eu vejo isso e é verdade que falando do Messi, cara, o Messi teve uma primeira temporada se adaptando e hoje ele tá bem adaptado, né? E ele é muito diferenciado, né? Tanto é que o Barcelona quer ele de volta, né, o Bruno? Quer de volta. Falou que é questão de honra, né? Ele vai voltar. Você acha que ele vai voltar? Ele vai voltar, ele é muito ídolo. E ele sabe que ele é ídolo. Você sabe que ele... Eu vou te contar um negócio, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Camp Nou. Pode ser que fosse o Messi. Eu disse, porra. Não, porra. E o que acontece? Não, o Messi vai vir pro podcast ainda, vamos chamar ele. Rapaz, vamos aí. E aí... Só que ele tem um problema, ele só grava de madrugada. Rapaz, vamos lá, a gente enche a geladeira aí de verde aí, vamos lá. O negócio dele é o open bar de mate, né? E o que acontece? Ele doou todas as bolas de ouro dele, cara, pro Barcelona. Quer dizer, tá no museu do estádio, estão lá todas as bolas de ouro, uma sessão do Messi. Quer dizer, ele não joga mais pelo clube, ele foi embora, e o respeito que tem ambas as partes, né? Até por isso o Paris Saint-Germain tem que ganhar o quanto antes a Champions. Porque eu acho que, no máximo, temporada que vem, já tá com 35, vai fazer 36, e aí os caras vão querer de volta, então o Paris Saint-Germain tem que aproveitar o máximo. Quanto tempo é o contrato dele com o PSG? Eu acho que tem mais 2 anos. Entendi. Ele deve ter botado uma cláusula para poder sair no último ano. Deve ter. 2025, até 2025. Então, assim, ele vai voltar. Ele vai encerrar a carreira no Barcelona. E o Neymar? Vai ficar no PSG? Cara, eu acho que vai. Até 2027. Eu acho que vai. Porque... E dali eu acho que ele para, né? Cara, não sei se parar. Ele vai voltar pro futebol brasileiro. Você acha que ele volta pro futebol brasileiro ainda? Rapaz, eu acho que ele tem um grande sonho. Meu amigo Neto vai ficar irritado comigo agora. Jogar no Flamengo. Jogar no Flamengo, eu acho. Eu acho que ele tem essa vontade. E eu acho que o Gabigol pilha ele muito também e mostra o outro lado pra ele. Assim, eu acho que jogar no Flamengo, com todo respeito às outras pessoas, jogar no Flamengo e no Corinthians é diferenciado. Pela mídia, pela torcida, por tudo aquilo que representa a movimentação que você faz. Então, eu acho que o jogador quer jogar. Não que não queira jogar, por exemplo, o Kaká voltou para jogar no São Paulo, é o time no coração do cara. O Daniel Alves, por mais que não tenha dado certo, mas o Daniel Alves sempre declarou, quero jogar no São Paulo, que é meu time no coração. Voltou jogando no São Entendeu? Paulo. O Raí voltou do Paris Saint-Germain, jogando futebol de alto nível, voltou para São Paulo. Pois é. Porque é o time do coração do cara. O cara quis fazer isso. Agora, o cara que a gente tem que falar foi o Romário, né? O cara melhor do mundo e voltou pro Flamengo, né? Voltou. Naquela década lá de 90 que o futebol brasileiro não era Rapaz, o que... ali foi inacreditável. O Brasil tinha acabado de ser campeão no mundo, ele foi considerado o melhor jogador da Copa, e aí estava no auge no Barcelona, mas sei lá o que deu na cabeça do Romário. Eu lembro que interromperam o Jornal Nacional, estava em Arraial do Cabo. Cara, quando anunciou aquilo ali, eu até arrepio. Meus primos são botafoguenses e falaram, cara, não tô acreditando nisso. Eu lembro como se fosse hoje, o Romário fazendo assim, o Kleber Leite viajou até Barcelona
E o Romário fazendo com a camisa assim do Flamengo. Ele voltou no auge dele, né? No cara? auge é dele. como você ganhar a bola de ouro e falar, eu vou voltar. É como o você- Neymar ganhar a Copa do Mundo e falar assim, ó, tô indo pro Flamengo. Cara, é esse, Outra é o- pro Santos, esse o auge. Eu acho que a torcida do Santos não vai deixar o Neymar. Isso vai pesar muito. É uma decisão dele voltar pro Brasil e não ser pro Santos. O cara é muito ídolo, velho. Então, assim, E se você me permitir aspas, falando sim. como torcedor do Santos, a identificação que ele tem com o clube, que nem você falou, não só a torcida, mas, por exemplo, no jogo de ontem lá, quando a gente está gravando isso aqui, foi do Flamengo, né, que teve aquele pênalti no marcado no Camacho, deu 10 segundos e ele já estava no Twitter falando como a arbitragem gosta de roubar meu Santos. Então, assim, essa identificação dele com o clube vai pesar. Mas, e o que pesa é o seguinte, olha só, cara, o cara nasceu em Santos, foi criado em Santos, jogou no Santos desde moleque. Cara, é a vida dele, a família mora em Santos, entendeu? É muita coisa, não é tipo assim, ele morava no interior, ou numa cidade de Brasília, que não tem clube de time aqui, e ele torcia para um time lá, e depois, vou jogar em Ó, você outro. falar isso pra um amigo meu, ele te bate, viu? Um lourinho gordinho assim. Mas que Brasília não tem Não, time. Brasília, Gama é diferente, né? sim. Vamos separar. Cara, mas assim, a identificação... Eu acho que a identificação E outra, ele não teve... Igual o Ronaldinho saiu, o Ronaldinho Gaúcho, saiu obrigado. Então aí já torna um negócio diferente. Porque ele saiu obrigado... Do Grêmio, né? E o Neymar não. Foi de boa, foi uma venda do Santos e ele não saiu. Então eu acho que vai ser... Assim, eu queria ver o Neymar com a camisa do Flamengo. Acho que ia ser interessante. Mas acho que o Santos iria fazer de tudo e aí toca no coração do cara e aí vem família. E aí vem toca tudo. no coração e ele não é dinheiro, né? Não tem como competir, vai ter que ele decidir, né? Não é? Aí ele... Porque ele não vai, é como o William fez, né? Abriu mão eu assisti essa entrevista, cara, em inglês, no canal inglês lá, e o inglês não acreditando, falando, o cara rasgou dinheiro aqui pra voltar pro Corinthians. E ele voltou, foi uma péssima temporada, vamos dizer de passagem, e o cara voltou pra lá e voltou pra Inglaterra. Machucou e, enfim, Ô Bruno, mas falando de Copa, então você acha que o Neymar é a Copa, tem grande chance de ser a Copa dele? E Eu quem acho mais que a gente tem que ficar de olho na seleção brasileira, na tua opinião? Cara, acho que a seleção brasileira chega com um ataque que, eu acho que a seleção como um todo, pela primeira vez, não chega com o peso de ser a seleção brasileira, perdão, que é favorita e que tem que ganhar de todo mundo. Não chega com esse peso. Não é a favorita, não chega. Então os caras estão jogando leve. O Rafinha tá jogando demais. E a gente tem muitos jogadores. Por isso até eu acho que ele vai abrir mão de um lateral para cada vez mais ganhar espaço na frente. Voltar mais atacante. Porque ele tem Richarlison, ele tem Rafinha, ele tem Vini Júnior, ele tem Antony, ele tem Pedro, ele tem Matheus Cunha, ele tem Firmino, ele tem Gabriel Jesus. Ele tem muita opção. Né? Muita opção. Fazia tempo, né, que a gente não tinha. Porque se você voltar 2014, nada contra o Fred, mas a competição que você não tinha 9, né? Olha quantas opções ele tem hoje. Eu acho que ele nunca teve tanta dificuldade de montar um ataque. Por isso ele vai Porque colocar, todos sei lá, estão voltando, né? Gabriel Jesus tá indo bem, agora tá uma fase de 5, 6 jogos sem marcar. Mas o Tite gosta dele, não? Pois é. E o Firmino tá jogando bem no Liverpool, você tá com vários jogadores, o Pedro no Flamengo, tá difícil, Vini né? Júnior comendo a bola, tem o Rodrigo comendo a bola, tem o Antony comendo a bola, o Rafinha, o Richarlison fazendo gol. Cara, Firmino voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. então assim, tem um leque muito grande pro Tite ali. Quem que não te passa, Bruno, segurança na seleção? Ah, que tá lá e você fala, Danilo, Alexandro, Alex Telles. Os laterais do Brasil eu se eu sou o Tite falo, cara, não sobe não, deixa correr essa resolve. porque você tá falando aqui, você trabalha com futebol, esporte, entende? Mas você imagina que os adversários estão analisando isso também, né? Então, Estão falando, a fraqueza do Brasil é nas laterais, né? Não adianta, né? Totalmente. A irregularidade deles nos clubes, na Juventus, no caso Danilo e o Alexandre. E o Alex Telles joga muito de vez em quando lá na Europa, agora no Manchester. Isso traz estabilidade. Isso aí, o Casimiro e o Fred ou o Fabinho, não sei quem, a dupla de volantes que o Tite vai colocar, porque ele não vai jogar aberto, ele não vai jogar com Casimiro, Paquetá e mais um meia. O Neymar, por exemplo. Ele não vai fazer isso, senão ele vai jogar muito aberto. Paquetá vai?
Paquetá, certeza. Paquetá é titular da seleção. Eu acho que, tem algum... Uma boa pro Brunão falar aí agora, Daniel, ao vivo aí. Quem ele acha que vai ser a seleção titular, o time titular do primeiro jogo? Isso aí. Alisson... E a gente vai mudando aí com os programas, vamos ver como é que Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Casimiro, acho que ele vai de Fred e Paquetá. Neymar. Aí vai ficar difícil, cara. O Vini Júnior tá jogando bem. Eu acho que ele vai de Rafinha e acho que ele vai de Richarlison. Se o Richarlison estiver inteiro. Se o Richarlison não estiver inteiro, aí talvez ele coloque o Vini Júnior. Eu acho que o Tite ainda tem ressalvas com o Vini Júnior. Por quê, Bruno? Não sei. Técnico. Ele não é fã do Vini Júnior. É questão do técnico. Ele é fã do Gabriel Jesus, mas não é fã do... Ele demorou muito para aceitar o Vinícius Júnior. Tanto que ele teve paciência, tinha aquele clamor todo. E aí vai convocar... Aí o Vinícius Júnior faz o gol da final da Champions. Fala, e agora? O que você vai fazer com o Vini Júnior? Agora ele tem que ser convocado, tem que ser titular da seleção. E ele falava, calma, vou colocando aos poucos. Você sabe que você está falando isso, eu assisti um documentário com meu filho esse final de semana, da Copa do Mundo, de 2002. E mostra o Filipão não levando o Romário, né? E ele na entrevista, e queriam bater nele, rapaz. A coisa ali foi, né? Quem lembra? E teve um torcedor que falou lá, a entrevista mostra, se não ganhar, a responsabilidade é sua, porque se não levou o Romário, estava entrevistando. E era a convicção dele, não levou, ele acreditou, ele apostou no fenômeno, o fenômeno recuperou e voltou. E você falando que lembrou muito do documentário, o seguinte: a seleção de 2002 chegou sem essa pressão de favorito, pelo contrário, chegou aos trancos e barrancos. E aí eles vão mostrando que no começo da cobertura da seleção não tinha nem tanto jornalista. Sim. O Roberto Carlos deu entrevista falando que não tinha muito jornalista. E aí a coisa foi indo, foi aumentando e foi indo. E foi legal o documentário que eles entrevistavam tanto. Eles entrevistaram cada jogador da seleção que o Brasil ganhou com o passar do tempo. Então ele entrevistou o Michael Owen e o Beckham, contra a Inglaterra. Sim. Entrevistou depois um turco, e foi entrevistando o jogador belga, o capitão belga que jogou. Ele foi entrevistando. Só que é interessante isso. A gente não tinha expectativa. Mas quando ele fala, o Beckham fala, o Owen fala, cara, aquele time era sensacional no papel, era um time diferente. Só que chegou sem pressão. Eles falam isso, não chegou com pressão. O Romário foi um dos maiores que eu vi jogar. Dentro da pequena área, dificilmente alguém fazia gol como o Romário. Mas, cara, pensando hoje, e aí às vezes a gente fala assim, o cara fez essa mudança no time, mas o cara tá lá na semana, tá vendo o que tá acontecendo. Você pensa hoje como é que ele ia fazer para montar um ataque que foi quase que perfeito, com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo, onde é que ele ia colocar o Romário? Aí você deixa o Romário no banco. Olha o problema que você ia ter, porque o cara ia ficar na sua cola. E um jornalista, não vou saber quem foi, falou justamente isso. Ele falou assim, ele não levou o Romário, porque o Romário era difícil de você controlar fora das 4 linhas. Porque para ver, eles ficaram 53 dias concentrados fora. Cara, é almoçando junto, é jantando junto, é treinando junto, e é um Big Brother. Só se fala de Copa, de time, de técnico, de futebol, de não sei o quê. Então, você ali, você vai minando, fica difícil ali, se você tem um cara que não está com a cabeça do espírito da equipe. E a gente sabe que o Romário, ele tinha a vida dele boêmia, ele não bebia, mas gostava muito das saídas. Ia para um país, foram assim, 2 países que a gente sabe que não é igual ao Brasil, Estados Unidos. Você tem as liberdades, né? Que é Japão e Coreia do Sul. Isso. Você tem que respeitar leis. Isso. E não tem as facilidades que tem aqui. Então, eu acho que a comissão técnica pensou nisso tudo. Falou, a gente vai ter que deixar alguém de fora aí em prol de chamar alguém para poder segurar a seleção brasileira também. Porque em 94, o Dunga foi colocado no mesmo quarto que o Romário. Para segurar ele. Era o Dunga e o Romário? Não? Era Dunga e Romário. O Dunga ficava na cola dele. Falava, bicho, não faz isso agora. Vai ter folga. Folga, o jogador pode fazer o que quiser. Guardadas as devidas proporções, está no meio da Copa do Mundo. E você tem paparazzo para tudo que é lado, vigiando o cara. Mas o Dunga segurou muito. O Romário está ali do lado, ele chorar do jeito que chorou e abraçar o Dunga,
foi muito em agradecimento pelo que o Dunga segurou na Copa do Mundo de 94, o Romário. Então, assim, e em 2002 o Romário já estava muito mais velho também. Então, já 38, né? ele já não era mais, não tinha explosão daquele em Romário. 94 ele tinha 30 anos já, né? Então, assim, a gente ficou aqui, pô, mas não vai levar o Romário por tudo aquilo que o Romário já tinha feito pela seleção. Muitas vezes é isso, né? É você olhar e querer, só que o corpo já não é mais o mesmo. Ontem eu estava vendo um vídeo, um coração partido, falando assim, Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo. Ele na partida, ele errando coisas bobas, ele não tendo arrancada. Quer dizer, o cérebro dele quer que ele faça, mas que ele esteja muito bem fisicamente, mas a característica dele, ele não consegue. Um exemplo disso é o Fred. Perguntaram, Fred, por que você vai parar? Você sempre se cuidou. Nunca foi um cara de noitada, nunca foi um cara... Falei, cara, meu corpo não aguenta mais. O Fred do Fluminense? A minha cabeça pensa, eu até quero fazer, mas o corpo não deixa mais eu fazer. Os caras estão correndo na minha frente e vão ganhar na corrida. E aí eu vou ficar irritado, como aconteceu várias vezes, eu vou ficar irritado e vou prejudicar meu time, vou tomar cartão, vou ser expulso. E ele saiu bem, né, Bruno? Ele saiu, cara, na Série assim, A, eu vou te dizer, uma festa de 60 mil torcedores. Ele se despediu antes da festa de despedida, foi engraçado isso. Porque se tinham planejado o jogo contra o Ceará para ele se despedir. Toda a torcida do Fluminense se planejou para ir a esse jogo. Esse caravana saiu daqui de Brasília para ir para esse jogo contra o Ceará, que era a despedida oficial do Fred. 2 semanas antes, ele é chamado no jogo contra o Corinthians, o Fluminense já estava ganhando de 3-0, e ele no final faz um gol histórico. E assim, é tão histórico e é tão emblemático aquele momento que os jogadores todos do Fluminense entram em campo para comemorar e o árbitro sequer dá cartão para ninguém e o time do Corinthians perdendo por 4-0 entendeu completamente o momento. Porque assim, a torcida pedindo, quando você vê assim, a expectativa dele, a câmera ficou em cima dele, a expectativa dele. Quando o Fernando Diniz chama o Fred, ele abre um sorriso, cara. E aí de repente ele entra. E ali, pô, já era o início de uma despedida, né? Porque a despedida oficial ia ser contra o Ceará. E ele mete o gol e ele sai comemorando, chorando. Aquilo virou um negocinho emocionante. E aí todos os jogadores entraram em campo. Não teve jeito. Entrou jogador, comissão técnica. Se o torcedor pudesse entrar, entrava também. E aí o jogo parou. E o árbitro entendeu tudo muito bem. O Corinthians estava perdendo, entendeu muito bem aquele momento. E foi um momento único. E o Fred, então, é um exemplo de que, assim, quando não dá, e esse é o que o Cristiano Ronaldo tá passando, porque ele sempre foi um cara que ele sabia que ele não tinha técnica. Ele sabia que ele não tinha o dom do Messi. Mas o Messi é aquele cara que joga a bola parada, né? Ele como o Romário falou uma vez na entrevista, como é que você jogou até 40 anos, Romário? Eu só corria na bola que dava, ele se posicionava muito bem na pequena área, o Cristiano Ronaldo sempre foi muito corpo, né? Então sempre foi muito físico, muito mental e ele não... Eu acho que acabou isso pra ele. Ele tá incomodado com isso. Ele tá irritado. Ô, irritado. Bruno, e você acha o seguinte, que se ele não parar, ele corre o risco de parar, tipo assim, que nem agora, já foi um nítido, né? Nessa janela de transferência, ele falou, vou jogar Champions, brigou, ninguém quis ele. Cara, eu acho que ele já declarou que quer continuar na Europa. Se eu fosse ele, voltava pro Sporting, dali fechava. E ele falou que não, assim, tudo bem que tudo pode acontecer, né? Mas ele não aceita. Ele falou que pelos preceitos dele e pelo que ele já acumula de carreira e tal, de dinheiro e tal, Oriente Médio e China não é uma opção. Ele falou, aí perguntaram dos Estados Unidos, aí ele falou, eu penso por conta dos meus filhos que são pequenos ainda. Porque aí tem educação, tem tudo, né? Faculdade, né? Então tem tudo. Então assim, posso ser que ele jogue na MLS, mas se fosse ele, ficava no Sporting, voltava pro time de origem para se despedir e terminar tranquilo. Para não se irritar. Essa entrevista do Fred foi muito boa. Porque o que você vê, né? Vários lances, ele não consegue, é o que você falou, ele tá se irritando, então ele já tem que aceitar que ele tem que ficar no banco, ele já não é mais titular absoluto. Cara, eu vi um jogo não sei se foi da Premier ou da Champions. Porque ele corre o risco, rapidinho,
De o quê? Dele ficar na teimosia, dele querer que o corpo faça o que o Cé tá mandando e ele sair por baixo, cara. O presidente do Paris Saint-Germain, ao ser questionado, porque se comentou, será que juntar Cristiano Ronaldo e Messi, o presidente do Paris Saint-Germain falou, aqui a gente não precisa de individualidade, a gente precisa de coletividade. Por isso que eu acho que teve aquela conversa lá com os 3 ou com os 2, para dizer, e aí se ele coloca o Cristiano Ronaldo hoje no time, ele vai bagunçar, porque o cara vai ficar no banco. No nível que os 3 estão jogando e que ele não está jogando, ele vai ficar no banco e vai ser a mesma É que não dá, você que tá ele falando, o no Mbappé tá com 23 anos. Cara, o Neymar tá com 30 anos. O Messi tá com 35, mas é um cara, não depende, ele é categoria, né? Que nem o Federer. O Federer jogou o tênis aí até porque era O tático. Messi não precisa correr. O Messi não corre. Exatamente, ele faz a bola correr. Então, o Neymar tem que correr, o Mbappé tem que correr, mas o Messi não precisa correr. Ele com a bola no pé aqui, meu amigo, ele é gênio. Então, e o Cristiano Ronaldo não tem essa genialidade, ele precisa correr, ele precisa da força física. Ele foi muito disciplinado a carreira dele Sempre toda. disciplinado, e é aquilo que o Fred falou, às vezes a cabeça pensa o que vai fazer, o corpo, e a gente não sabe o que está acontecendo internamente, o que ele fala, o que não fala, o que desagrada, o que não desagrada. Eu vi um jogo, eu acredito que tenha sido pela Champions, que aí o treinador fez as 5 substituições e ele não entrou. O que causou até assim, falou, o cara não botou o Cristiano Ronaldo. E aí, antes de terminar o jogo, quando ele vê que vai ter a 5ª alteração e ele não vai ser colocado, ele vai direto pro vestiário. Antes do jogo... Foi na Europa League. Então, assim, você vê que ali, clima nenhum, acabou. E o clube tá bancando o treinador, né? Porque senão ele não faria isso. Mas aí tá respaldado por não só grupo, também quem manda, né? E aquilo, né? Teve um jogo que ele não jogou e aí o time ganhou de 3-0, alguma coisa assim. Aí jogou muito bem. O time, a empresa falou, o time ganhou. Então é difícil, né, cara? É difícil o jogador ter esse momento de saber parar e que não dá mais, né? Vamos ver como é que vai ser na Copa, porque Portugal não vincula entre os favoritos. Bruno, favorito Copa do Mundo? Cara, eu tinha a França, mas a França tem alguns problemas internos lá, muita vaidade. A França é uma seleção interessantíssima, né? Ela ganha uma Copa, como ganhou em 2006, né? Se não me engano, não sei, foi a Itália. Não, 98 ganhou, mas 2002 foi uma vergonha. Depois ganhou 2018 agora, E vai ser, mas assim, ela sempre tem essa questão de problema interno, né? Que derruba ela. O time de 2002 era praticamente o mesmo, 98, e não jogou nada, e estavam com briga interna, com técnico, com política, com não sei o quê. Ele sempre tem esse... E outra, 2 jogadores super importantes que a França não sabe se vai contar, que é o Pogba e o Kanté. O Pogba machucou, né? Os 2 machucaram, então eles não sabem... Benzema vai? Vai. Tá machucado também, mas vai. Não sabe... Ele fez falta a Benzema em 98, hein? Como é que é? Benzema fez falta em 98, né? Cara, é um grande jogador, sabe? Ele faz diferença. O Giroud vai? Quem? Giroud? Cara, difícil, hein? Foi o atacante que não fez gol, né? Mas foi campeão do mundo. Mas assim... o Edilson, ele não fez nenhum gol, né? O Edilson... 2014 ele foi o melhor jogador da Copa, né? O Edilson Capetinha também foi campeão do mundo. Então, assim... Você tem de tudo, né? A gente sabe. Mas, enfim... Eu acho que a Bélgica é uma seleção bem arrumada. A gente teve a seleção da Croácia, que eu acho que agora envelheceu. Então, não vai ter aquela disciplina tática. Inglaterra. Cara, Inglaterra, os caras são pé frio, velho. Não é por causa do Mick Jagger, não. E é interessante a Inglaterra, porque hoje é a liga mais forte. É uma das únicas seleções que todo mundo joga naquela liga. Né? Então o time se conhece, sabe jogar, joga junto. E não consegue, né, Bruno? Cara, não sei o que rola com esses caras não, velho. Porque eu tava dizendo, eu tava vendo esse documentário, aí foi da Inglaterra de 2002. Cara, que timaço que era 2002 da Inglaterra. Que timaço. Você tinha ali, o Beckham tava no auge, você tinha o Owen, o David Seaman. Cara, Ferdinand. Ferdinand, Scholes. Cara, você tinha uma seleção... fantástica. E o Beckham mandando a entrevista, ele fala assim, nossa, era uma das melhores desde 66 e eu não sei o que aconteceu. Ele não... Cara,
Não dá, tem uma seleção forte também, mas hoje eu sou mais a seleção brasileira, não sei o que vai dar não. Mas eu coloco hoje o Brasil... Hoje o Brasil, do nível que tá, ele não tá muito atrás de nenhuma não, né, Bruno? Tá não. Não tem nenhuma que ele tem que entrar assim, tem que segurar o resultado, não tem, né? Não coloco o Brasil na primeira prateleira, mas na segunda com certeza tá. Holanda, o que você acha? Cara, não vejo a Holanda... A Alemanha. Renovação. Não, a Alemanha tá se renovando também. Eu acho que... Não tem nenhuma hoje chegando como grande favorito. Chega com jogadores hoje novos e jogadores que já passaram por Copa do Mundo e já sabem o que se espera, seleção brasileira e Bélgica. Mesclando, né? Mesclando a juventude com... É claro que você pode ter surpresa no meio da Copa do Mundo, sempre tem. Mas se você for analisar hoje assim, são times mesclados, de jogadores que já passaram poucas e boas, e que pode chegar para os mais novos e falar, é por aqui, vamos com calma, já passamos por isso. Você vê então uma Copa equilibrada, né? Cara, vejo uma Copa equilibrada. Acho que, muita gente falou, o grupo do Brasil é um grupo... Quem que é o grupo do Brasil? Dá uma... Sérvia, Suíça e Camarões. Acho que é um grupo de primeira fase tranquilo para o Brasil treinar o time para o restante da competição e, ao mesmo tempo, sentir a competição. Oitavas, aí pega cruzamento de quem? Qual grupo? Cara, eu não sei. Eu não sei se é o grupo Bom, pode ser o grupo de Portugal. Mas aí o Brasil pode pegar Gana. Eu vejo, Bruno, até as quartas o Brasil tem uma tradição dele chegar. Eu acho que ele chega. Ali que vai começar o negócio. Eu queria que a final da Copa fosse Brasil e Argentina. Por quê, Bruno? Eu não. Cara... Sofrer desse jeito não dá. Você já imaginou você perder um título pra Argentina, cara? Eu já tenho que tirar o Brasil do continente. Tirar o continente. Como América é comércio. Tirar o Brasil do continente sul-americano e ir pra Ásia, porque não dá. Cara, mas você perder um título pra Argentina é muito melhor do que tomar de 7-1 em casa. Não, sim. Você perder um título pra Argentina, cara, eu prefiro perder pra Argentina do que tomar de 7-1. Aquele dia, cara, foi um dia, assim, inacreditável. Você perder para um time igual da Argentina, você vai falar, uma coisa? Pro Brasil ter ficado muito melhor ter sido eliminado pro Chile nos pênaltis. Claro que sim. Do que tomar de 7-1. Saiu nos pênaltis, fatalidade, pênalti, acabou. Cara, vão passar 40 anos, você vai estar com seus netos. Eles vão te perguntar. Você sabe que eu tava vendo um documentário, aí mostrou assim, né? Final de 98. A pior derrota, eu falei, não, a pior não. A pior foi de 7-1, né? Que até então era 98, 3-0 na final. Pois é, 3-0 e outra, já tinha levou 7-1, depois levou 3-0 da Holanda, levou 10 gols em 2 jogos. Cara, foi assim, a maionese desandou. A maionese desandou completamente. E assim, aí a gente fica, mas por que não tirou? Por que não parou o jogo? Cara, você não imagina que você vai tomar 5 gols em 10 minutos, cara. Acho que ninguém imagina isso. É muito difícil você pegar duas seleções com alto nível que tem e você achar assim, pô, a seleção Bruno, na casa dos adversários. Ali deu tudo errado, né, cara? Só pra gente finalizar, só discutir isso aqui, finalizando, vocês acham que qual foi o peso do Neymar, da lesão do Neymar para esse jogo contra a Alemanha, ou o Filipão tomou uma tática mesmo com o Neymar e ia tomar também muito gol? Irmão, ia tomar 7-1 no mesmo jeito. Eu também acho que ia tomar do mesmo jeito, cara. Eu acho que o Filipão... Ontem eu vi um cara dizer uma coisa que serve para tudo. Ele falou o seguinte, como você falou a história, as coisas vão evoluindo. Então, se o Filipão, naquele momento, estava com a cabeça de 2002, de 12 anos atrás, o futebol tinha evoluído muito. E às vezes a gente entra na teimosia e fala assim, não, mas já deu certo, dá certo dessa forma. Então eu vou fazer... E ele não se renovou para aquela Copa. Não estou falando agora ele está indo, está dando Atlético, mas assim, você precisa se renovar, né? Porque você fez lá, deu certo, e é uma grande coisa que a gente já escutou aqui no podcast, adaptação. O mundo muda rápido. A gente tem que se adaptar. Eu vejo isso. Aquele exemplo do Bernardinho com a seleção masculina de vôlei. Ganhamos de todo mundo? Ganhamos de todo mundo. Viramos referência? Viramos. Quando você vira referência, você passa a ser estudado. E quando você passa a ser estudado, meu amigo, o pessoal começa a te marcar. E aí acabou.
Que é o grande questão dessa Copa não chegar como favorito, né? Chega leve. Ô, Bruno, e um negócio, acho que essa Copa ainda não vai estar, mas se tivesse com óculos seria fantástico, hein? Poder assistir, hein? Será que vai ter muito vídeo 360 no YouTube aí pra gente assistir? Vai ter. Vai ter logo após. Vai ter, não vai? Vai ter logo após. A gente pode fazer até uma edição aí com melhores momentos da Copa do Mundo em 360, hein? Porque eu acho que vai ter muita gente no estádio filmando, hein? Com a câmera pessoal. Eu acho que a própria FIFA. Não, vai ser com certeza. A própria FIFA, as próprias seleções, eu acho, nos treinos, o que puder filmar. Cara, vai ter. Isso aí é assim. Ô, Bruno, fala lá com a CBF pra gente botar a câmera no Neymar 360. Vou falar. No uniforme. Não sei se eles vão me atender, mas eu vou tentar. Eu chego lá na frente, mostro um cartaz lá. Alô, como é que é o nome do presidente? Edinaldo? Edinaldo, né? Ô, seu Edinaldo, dá pra me receber aí, por favor, que eu tenho uma grande ideia aqui pra passar pro senhor. Seria Se você falar que você é dirigente do São Paulo, ele te recebe rapidinho. Oi, todo Atlético Mineiro, né? Ele tem um café particular ali e tal. Mas é isso então, né? Eu acho que É isso. foi um podcast diferenciado. Diferenciado. Copa do Mundo pede isso, né? Copa do Mundo pede, nós vamos fazer outras. Durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo a gente tem que fazer mesmo. Mas podemos até fazer dias especiais, né? Tipo Dias assim, especiais. não precisa ser sempre como a gente faz na semana e na data que a gente lança o vídeo, fazer diferenciado aí e vamos ver como é que o pessoal vai reagir com esse... Isso, vai reagir bem, se Deus quiser. Vamos ter grandes notícias nesse fim de ano. E ficou Eu bom, né? tenho Porque certeza o nosso produtor participou, né? De trás das câmeras, o Neto aí deu os palpites dele, a fala dele, é um cara que entende muito de futebol. Ele pode estar sentado aqui na próxima, não pode não? Pode. Deixa na abertona lá e a gente faz aqui. Acho que vira Sabe muito mais do que eu tô aqui. Vira uma mesa quadrada. Eu sou um torcedor apenas aqui, sem nada de futebol. Mas é isso. Vamos lá? Seu Vamos filho lá. está entendendo mais de futebol que você, né? Com certeza. Você sabe que a gente passou por um lance interessante, a gente viajou e estava na Itália e num restaurantezinho em Turim, pequenininho, e o cara veio falar comigo, né, conversando, não sei o quê, falando o italiano com o espanhol, com o inglês, com o português, e eu perguntei qual que era o time dele. Falei assim, qual que é o seu time? Juventus? Ele falou, não, Inter de Milão. Porque dali 1 hora de trem, né, então é muito forte também Inter de Milão. E eu falei assim, pô, meu nome é Adriano. Pô, o cara lembrou, falou do Adriano, falou, cara, aquele cara foi imperador, uma coisa sensacional. Se você para ver o tamanho que foi o Adriano na Itália, é uma coisa absurda, porque você imagina um latino, negro, né, pardo, ele, chegar num país que tem um preconceito e ele ser chamado de imperador. Cara, você imagina o que esse cara foi. E falando do Rafael, que é meu filho, eu cheguei e falei Inter de Milão, falei, filho, escala o time da Inter de Milão pra ele. Aí o meu filho olhou pra ele e começou a falar, fulano, Lukaku, não sei o quê. Aí o cara olhou e ficou assim, caramba, O moleque lá do Brasil sabe isso tudo. tá sabendo mais do que eu, então. Mas ele é fanático, tá doido pra começar a Copa. Eu acho que vai ser uma Copa muito gostosa pra ele, tá na fase boa. Mas é isso aí. Isso aí, vamos lá, até a próxima? Até a próxima, valeu, obrigado, gente. Galera, forte abraço, continue nos acompanhando Se aí nas inscreva redes no sociais. canal. Isso, que é o mais Ative o importante. sininho. Vou comprar um sininho aqui pra fazer, pra fazer aqui pra ativar. Pra ativar o sininho. Isso. Gente, valeu. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Forte Grande abraço. Valeu. Valeu.